Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao Agro Podcast. Hoje a gente está com uma presença ilustre para o nosso primeiro episódio, nada mais, nada menos que André Aguirre. Olá, e aí, André Aguirre? Tudo bem, Edu? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí, né, do podcast de vocês. É um prazer enorme estar aqui e vamos lá, vamos tentar mostrar alguma coisa aí, né, alguma coisa que contribua para o pessoal. Ô, professor, maravilha. Olha, eu quis chamar o senhor para gravar esse primeiro episódio conosco, muito porque hoje a gente tem falado da questão de margens cada vez mais apertadas do produtor. Sim. Lá na ponta, né? O produtor, cada vez ele produz mais, entretanto, parece que cada vez vê menos dinheiro no bolso, né? E a intenção com esse podcast é justamente pegar esse conhecimento do senhor, com consultoria, rodando o Brasil inteiro, conhecendo diferentes realidades, para a gente conversar um pouco sobre a rentabilidade do produtor rural. Acho que é um tema muito importante, é um tema que está em alta, né? Até pouco tempo atrás a gente falava muito em altas produtividades, mas agora... commodity, preço lá em cima e sumo lá embaixo, né? Exato. Agora o negócio estreitou. Pois é, e a plataforma que a gente tem trabalhado há mais de 32 anos, Edu, que é justamente isso. Tá? É o cara conseguir realmente, porque muitas pessoas acham que usar tecnologia é comprar produto recém-lançado. Nem sabe ainda quantos e quantos produtos são lançados e são no decorrer do tempo. Tem um exemplo agora recém, um produto para cigarrinho do milho, que era muito bom, etc. Estão tendo problema em São Paulo justamente por ajuste. E quem comprou agora, como é que fica? Então é isso que não pode. Você comprar coisas vindas da internet, de pessoas que fazem propaganda e etc., sem ter ainda o conhecimento na prática. É isso que a gente está tentando trazer para o produtor. Arriscar menos, ir naquilo que é certo, ou o famoso arroz com feijão bem feito. Né? Pois é, esse arroz com feijão bem feito que a gente tem escutado ultimamente, né? E por isso que eu trouxe o senhor aqui pra gente conversar um pouquinho de como que a gente faz esse arroz com feijão bem feito, porque hoje é a era da informação não só pro agro, né? Evoluiu muito a questão de informação no agro, eu acredito que o senhor é da época que a informação era da Embrapa, da universidade. Valia ouro, exatamente. Aqui, nós estamos no sul do Brasil, mas no Brasil todo, quem detinha a informação tinha espaço no mercado. Hoje a situação é bem diferente. Hoje todo mundo tem acesso. Filho de produtores tem um smartphone que o cara consegue buscar qualquer tipo de produto, condições, etc., de aplicação, eficiência, etc. Hoje, praticamente, o grande desafio é saber qual informação lhe cai bem na sua situação. Porque nós temos um país enorme, isso aqui é continental, né? E isso aqui representa várias situações que nós temos no mundo aí, vamos assim dizer, em loco. Épocas de plantio, safrinha, plantio direto, isso não existe no mundo. E às vezes o cara acha que vai achar tudo na internet. Como é que vai achar? Modelos de matemática, quando trouxeram os BT para o Brasil aqui, falava que ia acontecer isso, não aconteceu nada disso. O maior benefício do transgênico que aconteceu foi manutenção de stand, e ninguém vendeu isso a R$1. Falou só que era controle de lagarta. Explodiu o problema de controle de lagarta, começou a ter resistência e está se perdendo a tecnologia em detrimento disso. E um dos maiores benefícios foi a manutenção de stand de pequenos lepidópteros que atacavam a planta na fase inicial. Então hoje é selecionar qual informação mais lhe cabe bem. E isso a pessoa tem que ter conhecimento em loco. Tem que, como diz o pessoal, vestir as sandálias do produtor. Sentir na pele como é a situação dele. Eu tenho tecnologias de todas as formas. Agora, se isso vai realmente funcionar, qual que vai funcionar melhor, aí sim para mim ter um maior retorno. E o mais interessante, né? Isso aí não está em pequenos grandes produtores. Ano passado, dia 27 de agosto, eu tive com o Alan, que bateu o recorde mundial de produtividade de soja, 244 sacos lá nos Estados Unidos, no Farm Progress Show. Entrei mais cedo, marcaram uma reunião com ele, fiquei falando meia hora, depois liberaram o portão, não consegui falar mais com ele. Veio produtores dos Estados Unidos lá e tal. O que ele fala? Além de várias coisas interessantes que ele falou com relação à produtividade de soja. Ele não coloca nada na fazenda dele que ele não tenha testado e que não traga, cada $1 tem que retornar $3. Se não tiver isso testado, ele não faz. E, no entanto, se você propaganda, ele é bem reticente em falar o que ele usa lá, né? Para o cara não virar uma receita de bolo e o cara achar que consegue colher 240 sacos de soja por hectare em qualquer parte do mundo, né? Então é isso que a gente tem que saber, distinguir as coisas, mas para isso tem que ter um conhecimento em loco. Maravilha, professor. Professor, antes da gente começar, então, tenho 2 recados importantes. Eu olho para essa câmera aqui, né?
Ó, primeiro recado, muito importante, esse é o primeiro episódio, eu preciso que vocês se inscrevam aqui nesse canal, apoiem esse podcast, né? Esse é um primeiro episódio. Se vocês se inscreverem, a gente vê que vocês gostaram, a gente começa a trazer mais pessoas aqui pra gente fazer esse bate-papo, né? E trocar essas ideias. Segunda informação, professor. Gostaria que o senhor se apresentasse, né? Eu acredito que 99% da internet conhece o senhor, que está relacionado ao agro, mas deve ter aquele 1% que ainda não conhece o senhor, né? Sei. Então, gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal, né? E dissesse quem que é o André Aguirre. Tá, perfeito, Edu. Bom, eu sou do sul de Minas, né? Uma região bem montanhosa, bem fria, que tinha milho e café, né? Milho principalmente para gado de leite. Então meu pai trabalhava em cooperativa, meu avô em cooperativa, eram pequenos produtores de café e de leite, no caso, né? E eu me formei técnico agrícola, né? E eu acho que sou uma das poucas pessoas que já sabia o que ia fazer, né? Muitas pessoas têm dificuldade de saber o que vai fazer na vida profissional. Eu já tinha muito isso, que eu ia ser agrônomo mesmo, né? Eu não tinha como negar isso. Aí fiz colégio agrícola, fui para agronomia, fiz na região colégio chamado Muzambinho, que é muito próximo lá, né? E depois fui estudar em Lavras. Na época era Exal, né? Então eu entrei na Exal, formei em agronomia, entrei no mestrado direto na área de fertilidade e nutrição de plantas. E na área de fertilidade e nutrição de plantas, já até no colégio agrícola, a gente já ficava surpreso, porque a parte de fertilidade, além de compor um dos maiores valores de um custo de produção da maioria das culturas, é um fator extremamente importante que pode demandar todos os outros fatores como resistência à praga, doença, produtividade, desempenho da planta e etc., genética. Então tem tudo uma influência muito grande. Então eu sempre pensei em fazer isso, fiz o mestrado praticamente em tempo recorde na Universidade Federal de Lavras e já antes de terminar saí para trabalhar em Goiás. Então eu antes não tinha essas profissionalismo na universidade, esses, como é que chama? Essas dentro da faculdade que tem preparando praticamente fórmulas de novas modalidades de negócio. Tem um nome isso aí usado em faculdade. Bolsa? Não, bolsa sim, mas principalmente que criaria novas empresas, né? Que seriam então, fomentadores de novas empresas. Então, naquela época a gente tinha, mas a gente já fazia. Já trabalhava com especialista. Então, dentro da faculdade, eu fui preparado para ser professor. Então, terminei os 5 anos, né, que eram 5 anos mesmo. Eu já tinha 1.200 horas de estágio, 1.047 horas de monitoria, tinha 11 trabalhos publicados, a minha tese de mestrado já estava no campo, já estava pronta. Então, estava tudo pronto. Aí fiz o mestrado, só que a hora que eu terminei o mestrado, falou assim, e agora? Aí a gente estava numa situação da agricultura, não estava boa, né? E meu pai não poderia marcar com mais nada, né? Eu já estava independente. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar em consultoria, em Goiás, na parte irrigada. Aí eu fui para Goiás e aí descobri o cancro da haste, né, da pior forma possível, os clientes com problema de cancro da haste na soja, preço baixo de feijão irrigado, que a gente trabalhava, maior rentabilidade, né, então muito complicado o preço, feijão muito baixo, custo muito alto. E aí, com o passar do tempo, entrei na área de produção da Arisco, na época produção de milho doce e tomate industrial. E lá eu tive uma oportunidade de ouro, trabalhar com os agricultores de origem japonesa no PADEF, né, Projeto de Assentamento e Desenvolvimento do Distrito Federal, onde a gente aprendeu realmente a fazer mistura de produtos, eficiência de produtos, testar, porque o pessoal, os japoneses são muito bons nisso aí. Então, criei um know-how absurdo com relação a misturar produtos para controle de pragas, doenças, plantas daninhas, principalmente milho doce e tomate, né? Tinha um pouquinho de batata, um pouquinho de cebola, mas isso daí. E depois, passado algum tempo, 2 anos, eu ganhei prêmio de produtividade de tomate industrial, fui conhecer Chile e outros países. Depois entrei na Pioneer. Na época era Pioneer, depois virou DuPont. E na Pioneer a gente trabalhava com milho e sorgo praticamente na época. No Goiás ainda? Isso, Goiás. Eu fazia Goiás, né? Eu morava em Goiás, fazia Unai, Paracatu, Noroeste de Minas, Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará. Apesar de ser grande, eram bolsões de áreas. Hoje está praticamente muito unido isso aí, né? Muito, muito próximo umas áreas das outras. Mas antes era bolsões. Então eu vivia viajando.
e desenvolvendo. Aí logo a empresa adquiriu a 2 Marcos, entrou a lei de patente de proteção de cultivares, comprou uma empresa de soja, que era a 2 Marcos, do nosso amigo Verni Verma, e aí nós começamos a trabalhar com soja e eu me tornei gerente de produto soja, pelo conhecimento de soja que a gente tinha adquirido, né? Antes de entrar na empresa, no caso. E aí fiquei por um tempo e depois trabalhei 11 anos. Dentro da própria Pioneer, o pessoal, a gente dava um apoio, avaliações dos Estados Unidos de soja, eram 22 estados, mais o Canadá. Nós tivemos um episódio até interessante nessas avaliações em 2007. Teve um caso lá que para mim já tinha ferrugem de soja nos Estados Unidos, né? E você conhece alguém que já quase foi preso nos Estados Unidos por bioterrorismo? Não? Ou alguém que já aumentou 17 pontos de alta? Bioterrorismo não. Então, terrorismo eu já vi bastante informação, mas bioterrorismo não. Então, eu estava avaliando uma estação de pesquisa nos Estados Unidos, a região de Johnson, uma das maiores estações de pesquisa, e na época a gente avaliava 2.000, 3.000 linhagens de soja. E não tinha os tablets de hoje, tinha um HP, como é que chamava? Palm Top. Então eu ficava no Palm Top. Aí peguei a planta, né? Tava mudando de página no Palm Top, peguei uma planta, vi ferrugem, pus no bolso e continuei. No final da tarde, eu chamei o chefe da estação, falou: olha, vocês têm ferrugem aqui, vocês viram? Não tem não, porque a Universidade de Iowa tá a 36 milhas daqui, os caras vêm 2 vezes por semana. Peguei a folha, mostrei pra ele, eu falei: isso aqui é ferrugem. E o cara ficou branco. Eu falei assim: é melhor levar pro cara lá. Aí peguei, né? Essa aqui vão expor lá. Aí peguei igual o Tadashi mostrava pro pessoal aqui, né? Pra você incubar ela, põe num saquinho de plástico, né? E deixa na geladeira que vai expor lá. Aí deixei e falou: você leva pra lá. E ele levou, nós fomos sair pra jantar. Saímos pra jantar e o chefe da equipe, só, na época era Black Bear, só no Black Bear, né? Não prestava atenção em ninguém e tal. E aí, eram umas 7h30 da noite, mais ou menos, horário dos Estados Unidos. O cara confirmou, um chinês que era o chefe do laboratório de fitopatologia, confirmou a presença da ferrugem asiática. Se não me engano, 17 ou 7 de setembro de 2000. O André que levou. 2007, pronto. Pois é, aí até então tudo bem. Aí nós no outro dia saímos cedo, fomos para Ohio. E aí o negócio vindo, a bolsa deu, pregão noturno deu alta. É lógico, não ia coincidir nada, porque lá já estava em final de safra, não ia ter 0 de redução de produtividade. Mas deu aumento na bolsa, no valor, né? Valorização da soja e etc. E o cara recebeu um aviso que eu tinha que voltar lá. Isso era um meio de semana, que eu tinha que voltar lá para ajudar o pessoal. Beleza. Voltei na sexta-feira à noite, sábado de manhã marquei com o cara, 6 horas da manhã saí do hotel, tinha viatura, aquelas viaturas estadual, tinha uns carros pretos do SDA lá, e eu voltei na estação com os caras lá em Johnson. E não achei, mas achei próxima a incubar, né? Na verdade, o plot que a gente tava, não achei mais folha nenhuma, eles arrancaram as folhas tudo, e não acharam, né? Aí levei a sua, falei: pode levar por coisa, segunda, terça-feira tá esporulando. Beleza, e voltei, e depois peguei o avião e segui o tour, né? Na segunda-feira já começaram a achar em outras estações. Ou seja, o pessoal deve ter levado uma chamada de ir pra roça, olhar, prestar atenção, e aí começou. E aí foi ótimo, né? Porque até então eu tava com mal, eu achei que eu só passava e-mail pra turma, não tinha WhatsApp naquela época, passava e-mail pra turma perguntando quem é que ia levar cigarro e café pra mim na cadeia, né? Porque eu achei que eu ia ficar preso. Mas aí foi ótimo, né? O meu chefe aqui no Brasil tinha sido promovido, tinha ido para os Estados Unidos, o Daniel Glatt. E eu achava ótimo, né? Porque fazia 2 semanas que ele estava lá, ninguém nem sabia da existência dele. E eu, com 2 dias, o mundo inteiro estava sabendo que eu estava nos Estados Unidos. Então eu ficava tirando sarro da cara dele, né? Mas, tirando essa parte aí, foi muito interessante. Eu peguei um recorte, recebi um recorte de jornal do governador de Iowa, que ele falava que o problema não era ter achado ferrugem, porque os modelos matemáticos estavam acusando isso aí. O caso é que eles tinham treinado 600 pesquisadores e agrônomos para identificar, e chega um brasileiro e identifica. Então isso ficou ruim para eles lá, né? Mas qualquer brasileiro encontraria, não é porque era eu. Nós já tínhamos ferrugem aqui há mais de 4 anos, então a gente já sabia identificar fácil, né? Para eles, como era novidade, dificilmente eles iam identificar mesmo. Eles não tinham tarimba que a gente tem. Bom, e aí, né, continuei na Pioneer.
foram mais anos, fiquei 16 anos na área de desenvolvimento, cheguei a ficar mais localizado a nível de Cerrado, depois Brasil. Então foi uma oportunidade absurda. Eu conheci o Brasil todo, do Rio Grande do Sul, a Chapadinha no Maranhão, de Sergipe, Nordeste da Bahia, Alagoas, a Rondônia, os países, Argentina, etc. E sempre na área de desenvolvimento, e principalmente fazendo o quê? É uma das coisas que eu aprendi no começo. O que era? Que nós no primeiro ano meu, eu fui para os Estados, fui numa reunião lá em Santa Cruz do Sul, na sede, e na época o senhor Carlos Mariano, que era o diretor, antigamente não chamava CEO, né? Que ele falou que você vai ficar no Cerrado, falou assim, você vai ter a oportunidade de ajudar o pessoal, não só clientes nossos, porque o milho está indo para safrinha, custos altos, pouca comercialização, e é uma cultura que traz matéria orgânica mais para ajudar a soja. Então, vocês têm um desafio imenso para aquela época. E aí nós começamos. E como é que eu vou fazer isso? Olha, como diz um professor da Universidade de Purdue dos Estados Unidos, né, que chama Bob Nelson, ele fala assim, ó, você quer saber quem está produzindo bem, não é na instituição de pesquisa, são produtores que estão colhendo bem e comprando fazenda. E aí eu comecei. Isso em 97 para 98, e tô até hoje. Então, sempre buscando. Fique sabendo um caso na África do Sul que o cara tá colhendo com pouca água. Vou lá ver o que é. Fique sabendo de produtores. Esse Alan mesmo, colheu 244 sacos de soja. Isso praticamente quase 110 sacos a mais do que o recorde brasileiro, agora que foi falado no SESB. Né? Então é muita coisa, não é possível, né? E a gente tem que chegar mais próximo disso aí, porque nesses custos aí, e aí é tentar trazer, né, e testar principalmente o que vai lhe caber para produtor do Cerrado, do Sudeste, do Sul e do Norte do país. Legal, professor. Aproveitando já então que o senhor falou do SESB, eu tinha uma pergunta que ia estar mais pro final ali da nossa conversa, mas vamos aproveitar, linkar já que o senhor falou do SESB. O senhor conseguiu analisar aí já os últimos dados? Saiu semana passada, sim, né? Recente, tá quente. Sim. Mas na verdade, a gente sempre teve uma curiosidade tremenda disso aí, né? É saber o que o pessoal consegue mesmo. E o pessoal, os ganhadores, estão de parabéns. Realmente é muito difícil, não é um negócio fácil. Eu participei uma vez só do SESB e eu ainda escrevi a área errada. Eu provavelmente ia ficar bem classificado na época. A gente dava consultoria região sul de Minas, mas o que chama atenção é muitas vezes isso aí, por exemplo, se pegar o ganhador, que é um produtor de Santa Catarina, com 135 sacos, e pegar um segundo colocado, que é da região centro-norte do Brasil, a diferença é 5 sacos. Beleza, 5 sacos, né? 135 para 130 é uma diferença relativamente pequena. Só que a hora que você compara as análises de solo, principalmente estratificada, você vê que existem coisas muito além disso. Por exemplo, a área de Santa Catarina com 135 sacos, ela tem 5 vezes mais fósforo do que essa área do norte, tem 2 vezes mais potássio, tem uma matéria orgânica muito maior, tem uma CTC quase o dobro e produziu só 5 sacos. Então tem muito mais coisas aí. Então é muito difícil você trabalhar com, vamos falar assim, receitas de bolo. Porque cada situação é uma situação, poderia produzir até mais, né? O recorde que foi aqui do Paraná algum tempo atrás de quase 150 sacos por hectare, até hoje não foi superado, né? Então a gente tem que aproveitar mais, tem muita oportunidade. Porque se pegar essa área do norte, solo, textura menor, né? Tem praticamente 8% a menos de argila e tá numa condição de chegar muito próximo. Então tem muito mais coisas aí, mas a gente tem que, do jeito que eu te falei, você tem que vestir a situação do produtor. Então esse seria o ponto que chamou a atenção do senhor ali? Ah, sim. Principal teria algum outro? O principal são os tipos de solo, tá? Que a gente vê. A gente vê muito a parte de assistência técnica mais localizada, né? Porque o cara tá no dia a dia. Mas, em princípio, seria a parte de solos e o investimento, né? Investimento, você tem que ter rentabilidade, porque é importante se testar produtos, mesmo que tenha um custo muito alto. Por quê? Porque insumo, uma hora dessa, fica barato, né? E aí a produtividade começa a ter algum fator de rentabilidade maior. Mas tem que ser testado. Porque... aí que tá uma questão interessante e é até o ponto que eu queria chegar aqui agora contigo.
a gente tem esse concurso de altas produtividades, os produtores estão cada vez buscando mais altas produtividades e estão conseguindo. A gente vê aí safra a safra, quando não tem uma intempérie, né, uma estiagem ou uma geada, o cara vai conseguindo aumentar a sua média. Mas até que ponto isso aí é rentável? Ah, sim. Isso aí é praticamente a nível de experimentação, né? Isso aí é coisas nos Estados Unidos também. Se você pegar a produtividade do David Ulmer de milho, de 657 sacos por hectare, o que acontece? Isso aí não tem em lugar nenhum. A média americana, é lógico, é muito alta, né? Acima de 180 sacos por hectare, quase todo ano. Mas isso está muito aquém ainda. Então essas partes aí de chamar atenção, né? Ah, vamos colher. Porque o produtor gosta disso aí. Ele quer saber, ó, quero colher mais de 100 sacos de soja, quero colher mais de 250 sacos de milho no verão, mais de 160, 170 de milho na safrinha. Tá, mas o problema é o quanto isso é viável economicamente, certo? Porque o risco se torna cada vez maior a partir do momento que o investimento fica mais pesado, certo? E aí o retorno pode ser que não seja tão igual. Isso a gente aprendeu com o produtor mesmo, justamente isso. Por que que o Bob Nelson, um cara lá dos Estados Unidos, me falou que é seguir os produtores que estão colhendo bem? Ele não falou produtores de máxima produtividade. É os produtores que estão colhendo bem, mas principalmente comprando fazenda. Porque comprar fazenda, comprar área, significa que o cara está tendo rentabilidade. Ele não é doido de ficar comprando fiado, vamos assim dizer. Mas um cara que realmente está colhendo bem e está tendo margem. Isso é que é importante, porque margem tão estreita. Eu tive com produtores do Mato Grosso, região de Alta Floresta, há um mês e pouco atrás, produtores grandes, eram pecuaristas, se transformaram em excepcionais agricultores, que falou assim, André, esse ano, e como ano passado, eu tô só andando de lado, eu só troquei figurinha. Isso para mim já me acendeu todas as luzes amarelas e vermelhas na fazenda lá. Por quê? Porque eu tô gastando muito, tô vendendo nesse preço, tô produzindo bem, tô seguindo recomendações de terceiros aí, mas não tá sobrando dinheiro. Então fazer graça para, né, às vezes para aparecer, isso aí eu acho que não é um momento pra gente fazer isso, né? Mas hoje, os gurus da internet, né, das altas produtividades, hoje a gente cada vez mais fala em altas produtividades, mas isso eu até me incluo no meio, né, que eu também, nos meus clientes, eu também busco sempre a gente aumentar a produtividade e muitas vezes essa alta produtividade está ligado ao uso de mais insumos, né? Sim. Mas pensando no produtor rural, eu estou fazendo minha culpa aqui, pensando no produtor rural. Aonde, André, que o produtor ele tá perdendo dinheiro? Onde você acha que tá escorrendo dinheiro pelo ralo? O ralo tá aberto, a gente precisa fechar esse ralo e o produtor, ele ainda não localizou esse ralo. Onde que ele precisa fechar esse ralo para começar a ver a rentabilidade aumentar? Então, o caso é o seguinte, se nós pegarmos um custo de produtividade de soja e dividir em percentual, a gente vai ver que os fertilizantes, eles variam mais ou menos 35% do custo total de soja, o de milho é 40%, 45% de fertilizantes, semente 12%, 10% aproximadamente, defensivos 25% a 30%. Então a gente, para consumir o lucro do cara, provavelmente é nos fatores mais fortes que tem aí. A parte de nutrição é extremamente importante. A gente sabe disso aí. Então, como ela é o mais pesado de todo o processo produtivo, então começa por ali. Então, o que eu falo? Por quê? Porque é muito interessante, porque às vezes o produtor ele está numa região que 100 sacos por hectare de milho é uma boa produtividade de safrinha, por exemplo, tá? E a gente sabe que 100 sacos eu não preciso de muita coisa, certo? Eu preciso de pouco nitrogênio, pouco potássio, não preciso de tantos micronutrientes, né? Alguns, se tiver matéria orgânica no solo ou nas amostras só, eu nem preciso fomentar isso aí. E às vezes o cara tá negligenciando o nitrogênio, que seria um dos maiores incrementos de produtividade do milho safrinha, e gastando com cobalto molibdênio, com níquel. Falei assim, mas qual que é a jogada? Ah, porque eu vi falar na internet, vi uns negócios bacanas de... Não, beleza, níquel é importante, mas até 100 e pouco sacos por hectare, isso aí, o peso disso aí é pouco expressivo, né? Então, qual que é o potencial que eu tenho? Eu tenho que trabalhar, eu tenho água suficiente para fazer isso aqui, aí eu posso complementar na parte de adubação. Então, a parte de adubação é uma extremamente importante. Defensivos, né? Todo mundo é apaixonado e produtor também gosta de usar produtos novos, etc. Muito bacana, mas é o que eu falei no começo do podcast aqui. O que acontece?
vai ser essa dose mesmo? Será que vai ser maior, menor? Será que vai parcelar, vai fazer subdose? Será que vai fazer mistura? Então, o pessoal, às vezes, nesse afoito aí, e as empresas são muito boas em fazer propaganda. O marketing é um negócio muito pesado, é muito bem feito. Então, acaba conquistando. Então, por exemplo, se falou muito de um novo tratamento de semente com um novo grupo químico, um fungicida que é relativamente novo. Tá controlando tudo. Acho que é seca, nematóide, acho que solo compactado. Gente, não pode ser assim, não tem como ser assim. E aí nós já testamos eles em pivô, com ar, com nematóide. Cara, não vi diferença nenhuma. Os tratamentos corriqueiros que a gente fazia, arroz com feijão, para nematóide, ainda funcionou perfeitamente. Outros produtos que foram passados de grandes empresas para outros com custo elevadíssimo. Fizemos na Bahia, lá tem uma distribuição, fez o teste lá, o produto que a gente usa lá, a associação de produtos que a gente usa, a 1/3 do valor, produziu 2, 3 sacos de soja a mais. Então, o que está fazendo? Então, não é um negócio simples, muito menos dar dica a longa distância, né? Isso é muito arriscado, muito complicado. Vamos fazer um roteiro inverso agora. O senhor falou que o produtor, muitas vezes, ele precisa aumentar os níveis de macro ali no seu solo e o cara vê uma dica ou outra na internet e vai no micro, né? Sim. E o inverso, quando o cara ele já tá com o solo... Ele corrigido. Já tá com o solo corrigido, Sim. sem alumínio, Sim. Tá perfeito em questão de macro. E o cara não tira o pé do macro e não foca em micro. Como que fica essa relação? Então, nós temos uma situação muito típica do Brasil, né? E alguns produtores aí que têm bastante recurso e aprenderam. Isso aí é um caso que aconteceu com a gente num produtor muito importante na região de Sorriso, uma área enorme. O que aconteceu? E a gente tem que aprender a respeitar isso aí. Já pensou, um cara saiu na época de Santa Catarina, tá? Praticamente com pouco recurso. Chegou em Sinop, no caso. Chegou em Sinop, lá começou a plantar e ele percebeu que toda vez que ele sobrava uns pila para ele comprava mais fósforo, aplicava mais fósforo na soja, colhia mais, ganhava mais dinheiro, certo? Tá. Agora você imagina o que virou isso na mente dele por 40, 45 anos, tá? Bacana. O que aconteceu com o fósforo? O fósforo foi acumulando no solo dele e de milhares de outros agricultores, para não falar milhões, tá? Foi acumulando na área dele e o potássio, com essa extração dessas sojas determinadas, ou porque ele é pecuarista e faz silagem, né? Ou seja, retira uma quantidade enorme, não só na soja, como no próprio milho para silagem, para o gado dele. O que aconteceu? Ele zerou praticamente o potássio e o fósforo lá em cima. E aí começou a ter problemas, não é só relativo à produtividade, mas de enfermidades. Começou a aparecer diplódia mais a fazer. E aí uma empresa de sementes me contratou para passar alguns dias lá. E o cara tem tudo, né? E é muito difícil, às vezes, você falar com o cara. Já pensou, chega um desconhecido. O cara tá acostumado a fazer aquilo. Acostumado a fazer aquilo, ficou rico com aquilo, saiu do zero para mais de 10 mil. Meteu o bedelho na minha fazenda. Exato, o cara vem um Zé Mané aqui, que mora em Goiânia, vem falar para mim, e que realmente, se não fosse o filho dele, o negócio ia ficar complicado mesmo, para ele entender isso aí. Mas tem que mostrar, tem que ter paciência com esse pessoal, respeitar o histórico deles, porque isso tem que ser respeitado, trouxe o cara até aqui, né? Isso é extremamente importante. A gente tem também que aprender com ele, né? E começar a fazer teste. Tinha um problema de compactação, baixíssima capacidade de infiltração por causa do tráfego de máquinas e falta principalmente de matéria orgânica. Tinha que fazer uma cobertura com braquiárias ali, seria o ideal dos mundos, né? Para não escarificar a área toda ou escarificar a área toda. E aí foi fazendo gradual com o pessoal da empresa de semente, com o filho dele e tal, dando suporte. Hoje, praticamente, ele reverteu a situação. Então, isso é o que acontece. Você tem que ter calma e mostrar que o fósforo, praticamente, ele não precisava pro fósforo ali, talvez por uns 5 anos, né? Porque tá muito em cima. E potássio ele vai ter que repor pesadamente. Aí começa a ajustar, né? Já começa a ter problema de alguns micronutrientes, porque esse excesso de fósforo, molibdênio, boro, que é carga zero, mas principalmente enxofre, não tem como parar, não tem carga para segurar esse enxofre lá. E o enxofre via gesso na área dele chega a mais de R$550 a tonelada, então é caríssimo, né? Então o cara tem que fazer alguma coisa, porque vai trabalhando o solo. Então cada situação tem que ser analisada corretamente e também entender o histórico do produtor. Então nós podemos chegar a uma conclusão que hoje o top 1 das coisas que o produtor ele poderia fazer para aumentar
maximizar a produtividade ao mesmo tempo que ele aumenta a rentabilidade seria o solo. Seria entender. Exatamente. Porque quando você tem uma análise de solo, um dos fatores mais importantes é você ter o histórico dela. Eu já vi análise de solo muito bem feita em laboratórios muito bons, empresas de agricultura de precisão extremamente eficientes, que falavam uma coisa e o solo demonstra outra. Então, análise de solo sem histórico da área não serve para muita coisa. Eu tenho que saber qual que é o histórico da área. Essa aqui é uma área que vem crescendo a produtividade e tal, produtividade alta. Eu já peguei a análise de solo que a análise era medíocre e o cara tirava 78 sacos de soja por hectare e 120 e poucos sacos de milho. Como eu já peguei a análise de solo aparentemente muito boa, que o cara não tirava mais que 55, 52 sacos por hectare. Então é entender o que está acontecendo aqui, né? Porque é um dos fatores. Nós temos 3 fatores. O fator químico, que a análise de solo mostra muito bem. Nós temos o fator físico, que aí ou usa o penetrômetro, outras metodologias para identificar isso aí. E tem o fator biológico, que principalmente hoje está muito focado na parte de nematóide. Mas a gente sabe que tem toda uma saúde de solo que pode ser contemplada com esses métodos aí de avaliação de qualidade de solo, certo? Então tem um mundo ainda para se trabalhar. Mas o que é importante é que são 3 parâmetros. E muitas das vezes o cara quer resolver o problema, né? Esses gurus que você fala, só com recomendação, só com análise química. Nós já conhecemos uma empresa famosíssima de fertilizante que queria corrigir, que trouxe a agricultura, tem uns méritos dela, trouxe a agricultura de precisão para o Brasil, fez venda de produto em taxa variada, que foi muito interessante, só que ela baseava nisso. Ela queria corrigir todos os problemas percalços que tinha no solo, com corretivo calcário, gesso, fósforo, nitrogênio e potássio. Não corrige. Então, o que aconteceu? Nem existe mais essa empresa, né? E foi a nível nacional. Até bom que o senhor tocou nesse assunto, que hoje a gente está numa vertente, numa narrativa de que a gente precisa resetar nosso solo, né? A gente precisa fazer supercalagem, jogar gesso, nutrição a todo vapor, tem que escarificar. Vamos lá, o senhor pegou um cliente que está totalmente desesperado na questão da rentabilidade. E o cara escutou isso, né? Dos gurus da internet. Sim. Como é que o senhor age nessa situação? Qual que é o primeiro passo? O que o senhor vai trabalhar com ele no primeiro ano, no segundo ano? Como que o senhor leva esse trabalho num cliente assim, nessa situação? O que aconteceu onde a gente teve condição de acompanhar, né? Isso aí começou há bastante tempo, né? Eu talvez tenha tido contato com esse caso de produtor usar essas superdosagens de calcário, acho que em 98. E o local, isso aí era no Anel da Soja, né? Numa região lá, onde os produtores quebrou muito produtor lá, e que o pessoal começou a usar essas doses. Aí, para saber essas doses, do que originou? Originou do seguinte: você fazia as correções pelo método de saturação de base, fazia as análises, fazia pelo método de saturação de base a recomendação de calcário, dava 2 toneladas, 3 toneladas para um solo arenoso. Aplicava no primeiro ano, se chovesse bem, colhia 30 sacos. Fazia análise de novo pela saturação de base, mais 2, 3 toneladas. Você ia jogando e aumentando a produtividade muito devagar. Lá pelo 5º ano, o que aconteceu? O produtor, ele chegava nos 50 sacos se ele não tivesse quebrado antes. Então, o que ele fez? É o operacional em cima da parte agronômica, que sempre ganha, né? Então, ele fez o operacional do quê? Juntou o que ele tinha jogado nos 5 anos e jogou num ano só. Só que começou a arrumar implementos maiores. Então, antigamente só tinha grade de 26 polegadas, quem tinha de 30, 32 eram... Hoje se trabalha com 45, 44 polegadas em essas regiões. Ou seja, está cortando 35, 40 centímetros. Então, tá bacana na área de áreas para abrir. Bacana, porque é a única vez que o cara vai entrar com esses processos. Tá, beleza. Então, ele praticamente está começando. Resetar o solo foi um caso de uma entidade de pesquisa em Rio Verde que começou com aquela aplicação de óxido de magnésio à profundidade. Então, jogava 500 kg de óxido de magnésio a 50 centímetros. Então, um trator imenso, né, de 300 e tantos cavalos, e tinha que ir um na frente escarificando para facilitar para ele, aplicando aquilo. O próprio produtor pediu para parar o ensaio, que era um ensaio de 30 hectares, pediu para parar, porque senão não ia ter diesel para plantar no ano seguinte lá, porque é um consumo absurdo. E até o 4º ano, isso não tinha pago o investimento que ele fez. Então, essas aberturas desse jeito é muito interessante. Por quê?
Porque o produtor hoje, em alguns casos, há pouco tempo atrás, agora não, mas em alguns casos ele pagava muito mais pelos insumos que ele ia usar para abrir a área do que a própria área. Uhum. Então isso é quase um contrassenso. Bacana que ele vai estar com uma área 0 quilômetro, mas e aí? Produtor que não fez isso e colhia relativamente bem um fator intermediário, conseguiu comprar mais terra. Esse que fez isso, às vezes ficou numa área menor, tá? Agora, aquele outro hoje, com essa quantidade de área que ele tem e o volume que ele tem, ele consegue começar a fazer alguma coisa parecida em área específica que ele está colhendo menos. Sabe por que eu conto esse caso, professor? Tem um produtor que eu até atendia ele há algum tempo atrás, não atendo mais porque ele parou com a atividade, né? E basicamente ele começou a seguir essas dicas, né? Cara, vamos resetar o solo, vamos lá, vamos fazer uma super calagem. Aqui no Paraná a gente trabalha com alqueire, né? Pra você entender, jogou 10 toneladas de alqueire no primeiro, 10 toneladas de calcário no primeiro ano, 10 toneladas de calcário no segundo ano, 7,5 de gesso no primeiro ano, se não me engano 5 no segundo ano. Resumindo a história pra você, 2 anos difíceis no Paraná. Pois é. Estiagem. No primeiro ano que ele fez isso, ele colheu 120 sacos por alqueire. Resumindo, arrendou a fazenda. Pois é. Então, a gente tem que saber muito bem como é que é cada produtor. Eu tenho produtores que a primeira coisa que eu comecei a trabalhar com um tempo atrás, eles estavam numa situação muito ruim, tá? Eles estavam colhendo uma soja que eu acho que não dava 40 sacos por hectare e a situação estava muito feia. Uma área enorme de arrenda, tá? E o que era a história lá? Eu cheguei para as áreas novas dele e falei assim, olha, isso aqui é o melhor dos mundos, certo? Que a gente acompanha isso aqui na Bahia já há mais de 30 anos, tal. Tá, isso aqui é o razoável e isso aqui é o mínimo. Uhum. Vamos fazer conta. Entreguei para um deles, que é um profundo administrador, ele é organizadíssimo. Ele fez a conta, passado um tempo me chamou lá e falou, André, isso aqui é inviável para nós fazer em 30% da área. Isso é completamente inviável. Esse aqui nós vamos conseguir fazer aí talvez em 10%. E esse jeito aqui que você falou, o mínimo, nós vamos conseguir fazer em 40%, 50% da área. Falou, beleza, vamos nesse aqui. Então, cuidando de custo, etc. Hoje eles estão com 3 vezes a área que eles têm, certo? Estão produzindo bem, não estão ganhando SESB, mas estão conseguindo comprar terra. Agora, exatamente, estão felizes, estão comprando terra na região no norte de Goiás. Certo, então. Mas não estão ganhando SESB. Não, mas precisa? Pois é. Então, o papo é justamente, que eu queria trazer o senhor justamente para a gente ter essa realidade, né, de como que tá o Brasil, porque hoje se fala em produtividade a todo e qualquer custo, né? Sim. E no fim a gente vê o que está acontecendo, produtor tá endividado e isso é uma cadeia, né? Sim. Produtor endividado, fica ruim o comércio, né? Enfim, o negócio vai... O problema social. O problema, eu tive no Rio Grande do Sul semana passada, que os períodos de seca, 3 anos de seca lá, tá completamente inviabilizado, né? E não é um negócio fácil de fazer. Agora vai falar pro cara vamos resetar um solo desse do Rio Grande do Sul que tem 50 anos de plantio direto, você vai arrumar, isso aí é a religião do cara, né? Como é que você vai fazer um negócio desse? Então não é um negócio fácil. O cara tem que começar de novo, fazer as contas e colocar o mínimo para tirar o máximo. Uhum. É isso que esse cara do Sul tem que fazer. No final do giro nosso lá, que foi perguntado isso aí, o pessoal estava até animado, vamos assim dizer, na parte final lá, o que eles fariam? Falou, olha, é simples, você vai ter que analisar ponto a ponto, certo? E você vai ter que extrair o que vai me dar mais retorno, certo? E aí, aproveitando lá na época, eu puxei, alimentando a inteligência artificial, o que poderia ser pro caso deles. Então, muitos dos casos lá não é adubação com fósforo, não é adubação com potássio, é algum micronutriente, um pouquinho de enxofre, e pro cara salvaguardar ali um pouquinho ali, né? Um pouquinho de dinheiro para conseguir produzir alguma coisinha, tá? Então não tem outro jeito. Tem que fazer por aí. Tirar o máximo do mínimo. Exato. Legal, então, professor. Então o senhor me deu contraponto, né? O senhor vai sentar com o produtor, vai pintar 3 cenários para ele. O que ele pode investir de máximo, o que ele pode investir de médio, né? Investimento médio, e o investimento mínimo que ele pode fazer. Feito isso, qual que é o segundo passo dentro da consultoria do senhor que o senhor toma hoje, pensando na rentabilidade? Quais outras ações, qual o plano de ação que o produtor isso aí é muito importante, inclusive para novos consultores que estão vendo a gente, escutando a gente ou assistindo a gente aí. Tá? A primeira coisa é traçar um plano de acordo com a capacidade do produtor.
Não adianta eu querer fazer alguma coisa se o cara não tem capacidade financeira para fazer isso aí, certo? Então, nós temos área de arrendo que o cara está renovando porque pensa em comprar, porque está em espólio, etc. Não sabe se vai plantar no ano seguinte. Então a gente tem que tirar também, a adubação é diferente, etc. Porque não vai deixar resíduo e tem que ter um teto produtivo para ser viável. Então tem toda uma forma. Mas quando a gente depara com um caso desse, além de conhecer o sistema, é fazer um planejamento paulatino de recuperação a médio e longo prazo. Recuperação a curto prazo, isso não existe. A não ser que o cara tenha outra fonte de renda aí que possa compor, mas no curto prazo é muito difícil você reverter a situação, certo? Então tem várias coisas que vai desde de utilização de capinhos. Olha só que coisa bonita que é a parte de integração que começou com o pessoal lá de Santa Helena de Goiás, no processo de colocar capim junto com milho. Hoje são 7 milhões de hectares, num negócio que eu conheci em 1994, eu estava em Goiás com consultoria, tentando matar capim no meio do milho, com pré-emergente, que só tinha pré-emergente, praticamente pouco produto pós-emergente, e de repente um cara está jogando capim junto com milho. Falou, mas tem algo errado, né? Então, a longo prazo, a médio, curto prazo, médio e longo prazo é praticamente entender, né? Cada agrônomo, consultor tem que tentar fazer isso aí. É entender a situação do produtor e fazer um projeto. Lógico que eu posto projeto, tudo que você põe no papel está à mercê de ser mudado, mas você tem que seguir uma linha de recuperação desse cara, sem comprometer a lucratividade dele. Porque ele tem conta para pagar, ele tem filho para estudar, ele tem plano de saúde para pagar, tem um monte de coisa. Então isso tem que ser levado à parte pessoal dele implicada junto aí. Legal, legal. Falando um pouco de safrinha, professor. O senhor é conhecido um dos pais do milho aqui no Brasil, né? Eu não. O pessoal lembra aí do senhor e quando fala em milho, eu acho que um dos primeiros nomes que vem na cabeça de todo mundo é André Aguirre. Mas eu tô vendo que o senhor tá um movimento também ali no Instagram falando de sorgo. Pois é. Como que tá acontecendo isso? O senhor se apaixonou por sorgo agora? Não, como é que é essa história? Sorgo é uma paixão antiga. Eu acho que na empresa que eu trabalhava, ninguém queria pegar essa bucha. E eles passaram para mim, numa época terrível, de pouco consumo de sorgo. Só existiam 2 locais praticamente que plantavam sorgo, que era no estado de Goiás e no estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na região de fronteira, Bagé ali, por causa de condição climática, né? Então o sorgo era plantado no verão, e Goiás na safrinha, né? Porque ainda não tinha um clima igual tinha Mato Grosso, aqui no Paraná e etc. para safrinha. Então colocava-se sorgo, mas o preço era ruim, se o preço do milho estava bom, o produtor plantava milho até abril, e esquecia do sorgo, se o preço estava mais ou menos, punha sorgo, mas não adubava, então virava essa anarquia. O que aconteceu? Que alguns consultores já estão falando, isso é muito importante para os futuros consultores aí que vão aparecer. Eu só dou uma dica: apaixone por milho e sorgo. Por quê? Porque tem alguns pesquisadores de mercado que eu tive uma sequência de palestras na região de Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e um consultor muito famoso da parte de comercialização, né, que eu gosto muito dele, na verdade, porque ele tem umas informações muito, muito fortes. Ele fala o seguinte, que ele não sabe se vai ser daqui a 5, 10, 15 anos, mas o Brasil vai ter uma área maior de milho e sorgo do que de soja. Ô, louco. Sim, igual os Estados Unidos que nós seríamos uma cópia, né, em tamanho macro dos Estados Unidos. E se a gente for pensar bem, sim. Porque você vê consumo da China diminuindo, a China talvez entrando numa crise, é o maior consumidor de soja, mas milho e sorgo você faz etanol, que é combustível. Nós vamos ser, segundo ele, né, uma Arábia Saudita do agronegócio. Então, em vez de ter petróleo, vai ter etanol. Etanol e carne, porque vai sobrar DDG e fazer isso aí. A Bahia é um exemplo. A Bahia tinha pouquíssima coisa de sorgo, e em poucos anos está com, segundo alguns, 290 mil hectares de sorgo. E em próprio Luiz Eduardo Magalhães, você tem uma indústria de etanol de milho e em frente a ela, um projeto de confinamento para 160 mil bois. Olha só. Ou seja, vai entregar o DDG só cruzando a rodovia. Estrada. Certo? Então, é a revolução que está acontecendo nas regiões de fronteira no Brasil. Seja Mato Grosso há mais tempo, em Maranhão, no Tocantins, Piauí, etc. Então, nós estamos vivendo um mundo novo, né? Então, o sorgo se dá muito bem, porque ele, em relação ao milho e eficiência produtiva, ele é 59% entre
todos os processos de aproveitamento de água, aproveitamento de luz, todos são C4, não ambos, mas você tem uma eficiência ali que pode chegar a 69% a mais do que o próprio milho. Então, regiões que já não são tradicionais, porque uma coisa é ser safrinha natural, vamos chamar aqui Norte Paraná, algumas regiões mais do Paraná, mais o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, norte ou sul do Mato Grosso, ou Vale, ou Xingu, que seja ali, ou Campo Verde, região do Parecis, mas nós temos as outras regiões do Brasil que estão por oportunidade. E para ter uma segurança, o sorgo é muito mais forte nessa área do que o milho, em tolerância principalmente à seca e a calor, né? Então ele surge como uma nova oportunidade aí para todo mundo. Então, e o pessoal, o grande medo que eles têm é de uma doença açucarada, né? Que coincide com a floração com frio, temperaturas abaixo. Que é a ergoamela. Clavíceps africana, muito famosa esse fungo. Só que acontece, a Argentina produzia muito mais sorgo que nós. A Argentina era o quarto lugar de produtividade mundial de sorgo. O Brasil estava em 9º. Hoje o Brasil já está praticamente entre os 4 primeiros e a Argentina foi passado para trás. Então o Brasil já não é mais país de futebol, é país do sorgo, né? Chupa a Argentina. Então nós estamos na frente da Argentina no sorgo, pelo menos. Então esse é o motivo, né? Então o pessoal consegue controlar isso aí, né? É genética mais manejo. Então o manejo consegue controlar, mas eu não posso mais fazer o que fazia de plantar o sorgo sem adubo, colher o sorgo, não manejar aquela palhada, aquela planta, e ela vai me roubar da soja. Esse que não pode. O que a gente escutava falar, né? Hoje eu acho que esse vem sido quebrado esse paradigma, é que o sorgo ele chupa o solo, né? Ah, sim, sem dúvida. Ele vai fazer isso mesmo. Hoje a gente sabe que se você plantar um sorgo e não adubá-lo, você tem uma chance enorme de perder de 6 a 7 sacos de soja por hectare. E a questão da alelopatia na soja? É o outro problema. O que acontece? O sorgo ele desenvolveu algumas características específicas para ele sobreviver. Você imagina uma planta tolerante à seca e a calor no Sudão. Nenhuma outra planta é mais. Aí a única coisa verde que tem lá. Então elefante, zebra, acho que até leão ia comer capim ali, vai pegar ele. Então ele desenvolveu algumas características extremamente eficientes para ele sobreviver. Uma delas, inclusive, não é só a alelopatia, porque aí vai competir com plantas daninhas, substâncias que ele produz na palhada, né, e no desenvolvimento dele, que inibe. Eu tenho que usar isso a meu favor, não contra. O que o pessoal fazia? Não dessecava o sorgo, a época de plantar soja, via o sorgo que estava soltando até cacho, dessecava e plantava. Soja produzia menos, era mais inseto, menos nutriente disponível e principalmente fator alelopático, a soja nascendo toda desigual. Então, chumbo na soja. Agora, se eu plantar ele, esses problemas que pé de galinha que tem, problema de amargoso, algumas vassourinhas que tem por aí, ele já vai dar uma amenizada por si só, e depois se eu dessecá-lo, eu preciso que a palha esteja seca 40 dias antes do plantio da cultura seguinte, no caso da soja. Mas então muitas vezes a gente não vai conseguir plantar soja na finaleira do sorgo. Não deve. Eu devo dessecar o sorgo quando ele atingir uma umidade abaixo de 24% na panícula, principalmente a parte de baixo, que é a parte mais nova, né? E matar esse sorgo aí praticamente 40 dias antes de plantar a soja, no caso. Aí acabou o problema. Esse é um. Para gado, ele produz ácido cianídrico. Certo? Ácido cianídrico até 60 centímetros de altura. Então ele desenvolveu isso para não ser comido, para não produzir antes. E o que a gente faz? Solta gado, se tiver vaca com gestante, ela vai abortar. Então pode matar a vaca também, né? Então o perigo é esse. Agora eu tenho que usar isso a favor. Por exemplo, o que aconteceu antes de 2000, eu rodava com os pesquisadores a nível mundial. Tinha um maior especialista em sorgo, era da Austrália, e o maior melhorista na empresa que eu trabalhava vinha da Argentina. Nós rodando o Brasil, eu falando, problema de nematóide, está incomodando aqui, isso em 2000, 99, 2000. Incomodando Mato Grosso, várias regiões do Brasil, principalmente a região de fronteira, mais arenoso, nematóide incomodando. Ele falou assim, sabe o que a gente faz na Austrália? Eu falei, não. A gente pega grão de sorgo com tanino, o mais vermelho possível, grão, não semente, de 70 a 90 quilos por hectare, e aonde tem que colheu a cultura que teve nematóide, joga por cima, ele nasce, a hora que tiver com uns 8, 10 centímetros, a gente desseca ou nivela e incorpora aquilo ali. Ele vai produzir ácido cianídrico e isso estoura, acaba com os nematóides. Beleza, eu não dei muita bola nessa época.
não tão distante assim, teve um congresso internacional de controle de nematóide, né, em Goiás, e me entra um indiano e fala exatamente a mesma coisa. Nós começamos a testar. Tem um produtor que testou na Bahia, né? A utilização, o único sorgo que nós temos tanino no Brasil é o Ponta Negra, que usou Ponta Negra e plantou. Segundo ele, fazia anos que ele não via uma soja tão uniforme nessa área que ele fez a aplicação de sorgo. Então, a gente tem que usar o sorgo a favor, não contra. Olha só que interessante. E na questão da rentabilidade, pensando, o sorgo é uma cultura rentável para você estar utilizando então, também? Como que o senhor hoje na consultoria divide isso? Lógico, tudo sim. vai depender de janela, né? Sim. Mas como que o senhor divide hoje sorgo, milho no safrinha dentro da consultoria hoje? O que acontece? O sorgo ao custo mais barato, e até então era atrelado o preço do milho e o preço do sorgo 70% do valor da saca de milho, por exemplo. Aqui no Paraná 80%, aqui então, na nossa região. Não, era sempre 70%. O Brasil todo, o Sul também. O que aconteceu de um período para cá? Desatrelou. Hoje, chegou em Goiás, há 2 anos atrás, a 92% do preço da saca de milho. Olha só. Ou seja, uma cultura que tem um custo, é lógico, é metade do custo. Não é. Metade se você não adubar, certo? Mas se você fazer um negócio direitinho... mas a semente em si do milho já é caro plantar, né? Sim, você pega do sorgo... O do sorgo, além de ser mais barato, você planta 2,5 hectares com saco. Exato. Então a diferença começa aí. Então é lógico que não é metade do valor, mas é muito mais barato. E eu consigo ter tetos produtivos maiores. Aonde milho que foi plantado já, por exemplo, nós tivemos uns 3 anos atrás uma estiagem bem forte nos últimos plantios. Dentro da janela, dentro de 15 de fevereiro, 15, 20 de fevereiro, o milho praticamente produziu nada. Foi a 60 sacos por hectare. O sorgo na seguida deu mais de 80. Com custo mais barato. Ele pode ir mesma adubação. Menos adubo, inclusive. E como que o senhor utiliza a adubação no sorgo? Bom, a gente tem uma tabela, né? Porque as tabelas que nós temos aí, porque a pesquisa básica praticamente foi exaurida, né? Ninguém investe mais, infelizmente. O que a gente tem é ensaio de adubação. Então temos a tabelinha que a gente usa, né? Que vai quanto soja produziu, o material, época de plantio e o potencial que você quer atingir. Então, esses 3 parâmetros aí, a gente chega numa formulação. Tá? Maravilha, maravilha. Professor, então, se a produtividade, ela em si não significa mais dinheiro no bolso, necessariamente, qual que é o segredo, então, da rentabilidade, do lucro real do produtor? Bom, eu acho que isso aí todo pessoal de consultoria prega muito, é saber quanto que está custando cada saco, certo? Quanto vai me custar cada saco? Aí sim, usar todo o conhecimento com aquilo que a gente tem para fazer o melhor uso possível. Porque todo mundo vai comprar ureia, sei lá, R$2.500, R$3.000, certo? A tonelada. Mas qual que é o uso que eu vou fazer dela? Se eu aplicar ela mais tarde no milho, a eficiência na parte de conversão em sacos vai ser muito mais baixa. Mas se eu fizer uma aplicação mais cedo, se eu cuidar, se não tiver problema de encharcamento, tiver no Mato Grosso, no plantio de janeiro. Então, é ter mais eficiência em cada insumo. Né? Já falava o Dr. Dirceu Gassi, né? Finado, saudoso. O que a gente fala? Que a gente tem capricho e os detalhes, né? Quantidade de detalhe, conhecimento por metro quadrado. Isso não muda, é isso mesmo. O que eu posso fazer para ter melhor eficiência? De tudo. Às vezes o cara vai fazer um controle de percevejo de barriga verde, mas ele está focado em aplicar, ele não está focado em ter a maior eficiência. Qual que é a maior eficiência que eu vou ter desse produto? Então é isso que a gente tem que absorver. Eu tenho que entender que cada parâmetro do custo de produção é extremamente importante e eu tenho que buscar, com o conhecimento técnico que a gente tem, né, que tem disponível por aí, é de levar a melhor rentabilidade. O André, melhor eficiência. Falando isso, cara, tem um negócio que eu vejo, pelo menos aqui na nossa região, né? Muito produtor PK e que eu vejo que o produtor perde muito dinheiro aí. A questão da plantabilidade, que o próprio professor Paulo Arbex, inclusive, professor, vem pra cá, vamos gravar um podcast junto aqui também. O professor Paulo Arbex fala muito a questão da plantabilidade, né? Mas, meu Deus do céu, professor... Na verdade, quem planta é o funcionário, né? Então... O produtor vira as costas, o cara tá postando Fórmula 1 ali. Na safrinha. O que é importante? Na safrinha, sim. No verão, não. Por exemplo, verão, plantio de soja. O melhor operador da fazenda tá onde no plantio de verão? Na plantadeira de soja. Bacana. Na safrinha, que o cara tá pulverizando, tá recebendo adubo, tá plantando. O melhor operador na colheita de soja e plantio de milho safrinha tá onde? Na colhedeira.
Na colhedeira. É que aqui na minha região, geralmente os caras terceirizam, né? Então, mas se não tá, ele tá na colhedeira, certo? Aquele cara que não servia nem pra badeco da plantadeira lá, é o cara que vai estar plantando. Então, esse é o grande problema. E nós estamos num país completamente diferente. Eu sei porque se você pegar um fisiologista de semente e falar sobre plantio de safrinha, o americano veio para cá, os primeiros americanos, né, que a gente teve contato muito forte, quando ele viu a condição de plantio de safrinha, ele achou aquilo um absurdo completo. Mato Grosso chovendo, trator patinando as 4 rodas, embuchando aquilo na anarquia. O que ele pensou? Esse é o pior plantio do mundo. E realmente, aonde que tem no mundo plantio direto? São poucos locais. Nessa quantidade. É muito pouco. Quem faz safrinha? Poucos locais. Uhum. E aí, de repente, no caso de milho, por exemplo, tem um trabalho americano que fala que quanto mais raso eu plantar, melhor. Bacana. Se eu tenho um solo, como na Bahia, às vezes o solo arenoso, que eu tenho a condição de umidade já estabelecida e eu mexi o solo, não tem palhada, quanto mais raso, melhor. Então é válido para isso aí, ou é válido para uma área de várzea que eu tenho umidade, que à noite ela se eleva. Beleza. Agora, no geral do plantio no Brasil, não é isso que acontece. Então eu tenho que ter uniformidade. E se eu não colocar a uma profundidade maior, mas principalmente ter uma pressão nas molas para que essa uniformidade... Porque se eu colocar 6 centímetros e não colocar nas molas, a densidade do terreno que oscila, ela vai me colocar essa semente a 1 centímetro e a próxima a 6. Mas a partir do momento... Tá fundo, tá fundo. Exato. E aí nasce e o milho não suporta. Nem as sojas nossas suportam. O Kip Coolers, que foi um cara que bateu o recorde de produtividade de soja, ficou mais de 10 anos com 174 sacos por hectare. Ele veio para o Brasil a primeira vez e eu tive a oportunidade de rodar ele no Mato Grosso e em Goiás. O que ele falou? Falou que nós somos assassinos de soja, mal distribuído, então uma semente próxima da outra dava um fiapo, dava meia dúzia de vagem. Estava colado uma na outra. Então isso que acontece, nós não podemos, apesar da soja compensar aí num coeficiente de variação maior, mas nós temos que aprimorar para um melhor plantio. E se tem um povo que vai conseguir fazer isso no Brasil, fora daqui eu acho pouco provável, certo? De distribuir e plantar soja como os melhores plantadores de milho conseguem fazer. Extremamente bem distribuída, tá? Uhum. Então assim, e o milho, a parte de plantabilidade é um caos, porque às vezes o cara compra uma plantadeira, mas esquece que precisa estar lá no dia a dia. Hoje existem plantadeiras que você sabe, foi lançada há uns 5 anos atrás, eu tive nos Estados Unidos na época do lançamento lá, que ela pode plantar 16 km por hora. Eu vi o vídeo no Instagram do senhor. Sim, então, planta perfeitamente e realmente planta, tá? Então aí nós fizemos aí o coeficiente de variação, chegando a velocidade até 18 km por hora, 22 km, que era meu sonho. Não, chega a ser até perigoso, porque eu tava na cabine, na hora que o cara pisou na embreagem para coisar, eu colei no vidro, certo? Então é perigosíssimo, né? Não é um negócio fácil, mas só para testar. O meu sonho, né, que eu pedi pro produtor ir a 22 km por hora, ele não topou, mas a 18, o coeficiente de variação é muito baixo em relação. Então tem equipamento para isso, né? Mas eu tenho que estar junto. Isso aí não tem jeito. Plantio, se não tiver atrás da plantadeira conferindo umas 4 vezes por dia, e ainda mais no rendimento que elas têm. E o problema é isso, né? Acho que tanto o produtor quanto o técnico, eles esquecem desses pequenos detalhes, né? E deixa na mão do cara e olha, mais uma vez, como diz o Dirceu Gassi, são detalhes. Todos os detalhes são importantes. A gente tem que ser um acúmulo de detalhe. Por isso que você tem que estar perto. Não tem outra forma. Ô professor, eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera agora ali e falasse diretamente com o produtor rural, mas assim, não economiza a palavra. Fala o que o senhor tem vontade de falar. O que o cara hoje ele precisa fazer para aumentar a rentabilidade dele já na próxima safra? Eu sei que a gente falou muito aqui nesse podcast já discorremos de bastante assunto, mas se o senhor pudesse deixar uma mensagem, mas como eu falei, não economiza na palavra, pode ficar à vontade para falar, fala diretamente com o produtor rural. Bom, pessoal, vamos lá. Para ter rentabilidade, a gente tem que saber, para cada insumo que eu estou colocando, o que ele vai me trazer de retorno. Qual que é a função dele? É um inseticida, é um herbicida, etc. Então, eu tenho que quantificar isso e fazer de uma forma extremamente fácil, certo? Insumos. Às vezes, a gente tem que largar um pouco das paixões de lado, porque às vezes tem um cliente meu, que gosta de uma empresa de fertilizante, que é um adubo especial. O adubo é bom? Adubo é ótimo.
Não tem. Pode estar chovendo, ele não mela, distribui bem, as roscas da distribuição ficam perfeitas, etc. Bacana, isso vale muito, tá? Mas a hora que você põe o custo, às vezes fica muito caro, tá? Então é saber quanto que isso me retorna em relação a um outro adubo que tem no mercado, certo? Então eu tenho que fazer esse tipo de conta. Pode ser que seja vantagem, mas eu preciso conhecer, e a parte técnica é muito importante para saber usufruir quanto mais retorno eu posso ter de determinadas coisas. Nós temos aí, por exemplo, a gente brinca um pouco, né? Mas tem alguns adubos foliares e alguns biológicos que às vezes a rentabilidade dele é relativamente baixa e outros são altos. Então é muito importante e às vezes o marketing é tão forte que se eu conseguir fazer uma aplicação às vezes de um MAP foliar é mais eficiente do que fazer alguns tratamentos com alguns produtos tidos como muito eficientes, que na verdade não são, né? Então é justamente isso, é saber o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ah, porque sou amigo do cara da distribuição? Bom, paga um churrasco para ele que fica barato, fica bem mais barato do que comprar um produto deles. E isso é incrível, mas acontece. Eu tive numa região de Minas esse tempo atrás, o cara num pivô central, onde ele pode ter o melhor desempenho, ou seja, para mim ter produtividade, eu preciso basicamente de 3 coisas. Eu preciso de genética, soja, milho, feijão, algodão, sorgo. Eu preciso de genética, eu preciso de manejo e eu preciso de ambiente. Ora, se eu tenho um pivô, a parte de ambiente, se não tiver uma geada, um período muito frio ou excesso de calor, que isso já é mais raro de acontecer na região que ele está, eu sou o dono da chuva, eu sou o São Pedro. Então, para ele ter altas produtividades, faltam 2 coisas. Falta manejo. O cara trabalhou com 250 quilos de nitrogênio. E aí, genética. Ele comprou híbrido de uma empresa que é um híbrido triplo. Ou seja, não é porque é híbrido triplo, já vi híbrido triplo muito bom, mas são híbridos que ainda não estão consagrados no mercado, pouca gente testou e comprou por amizade. Então, paga um churrasco para o amigo, né, que fica mais barato e vai atrás de materiais que trazem outras respostas, porque ele já tem o mais caro, ele já tem, que são os insumos, né, o fertilizante principalmente, a parte de manejo de cigarrinha, por exemplo, e o benedito irrigação. E às vezes peca num produto que seria R$120 mais barato por hectare. Então é ter o máximo do mínimo. Esse aqui seria o grande diferencial de ter maior rentabilidade. Maravilha, André. Viu? Só uma curiosidade. O André, ele veio aqui, pô, não sei onde você estava antes do Rio Grande do Sul, você estava onde? Antes do Rio Grande do Sul, acho que estava na Bahia. Tá no Cealba. Você estava no Cealba quando ficou sabendo que teve geada aqui? Sim. Rapaz do céu, o André chegou aqui com blusa, hein? Eu tô esperando a geada pra cá. Pois no Rio Grande do Sul nós pegamos semana passada, acho que tava uns 4 graus mais ou menos, né? Tava muito frio semana passada. Então é preparado, né? Sempre preparado. Porque tem que falar o tempo todo, já pensou? Deus livre, né? Aí pois acaba a voz, acabou tudo. Mas André, obrigado, cara. Prazer em receber você aqui. Esse é o nosso primeiro episódio. Acredito aí que o pessoal deve ter gostado. Se não gostou também, deixa aqui nos comentários pra gente saber, né, se que precisa melhorar. E também, se você tiver alguma indicação em quem trazer aqui pra gente começar a conversar, bater um papo, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai tentar convidar outras pessoas aí para gravar mais programas como esse. Eu sei que o tempo do senhor é corrido. Obrigado por disponibilizar esse tempo e vir aqui gravar esse episódio conosco. Professor, o senhor precisar, conta com a gente aqui, tá? Edu, obrigado. E no mais, professor, acho que o produtor gostou muito dessa conversa que o senhor falou. A questão de rentabilidade é um tema que está em alta agora, né? Sim. E vamos lutar aí para cada vez mais falar em mais rentabilidade do que produtividade. Sem porque dúvida. Produtividade, eu costumo falar que é métrica de ego, né? Exatamente. Deixa para fazer isso a hora que a soja voltar para os patamares Os de duzentão, né? Aí sim. Agora não é hora disso, não. Mas beleza, professor. Obrigado, viu? Ô, Edu, prazer. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal.